Boa noite a todos. Mais uma vez reunidos, dando início à nossa palestra de segunda-feira, elevando o nosso pensamento a Deus e a Jesus em gratidão por esse momento de estudo, de reflexão, da leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o melhor roteiro que podemos seguir em nossas vidas, ensinamentos do Mestre Jesus à luz da doutrina espírita, que é a terceira revelação. Nossa gratidão pela oportunidade e aproveitamos para pedir nesse momento, principalmente por todos os que sofrem, por todos aqueles que passam por provações nesse momento de aprendizado da humanidade terrestre. Sabemos que nosso planeta está em transição, em transformação, e a pandemia faz parte desse resgate. Todos nós estamos inseridos nesse contexto. E alguns desencarnaram, outros adquiriram a doença. Então fica aqui a nossa prece, Senhor Jesus. Tende piedade de todos os corações que retornam à pátria espiritual, que acalme e console os corações de todos os familiares, muita força e coragem a todos os trabalhadores da área de saúde, médicos. Sigamos em frente, confiantes que Deus está no leme e nada acontece sem a sua vontade, Senhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, Senhor, e não a nossa, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Como sempre começamos as nossas palestras com o Evangelho segundo o Espiritismo, mais uma vez vamos conversar sobre o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. É uma mensagem de François Nicolas, 1863, A felicidade não é deste mundo. Ela começa dizendo: não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim. Exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Não é verdade? Nós mesmos já não falamos isso em algum momento de nossas vidas? Isto prova, meus caros filhos, melhor que todos os raciocínios possíveis, a verdade desta máxima. A felicidade não é deste mundo. Com efeito, nem a fortuna, nem o poder, nem mesmo a juventude em flor são condições essenciais da felicidade. Digo mais, nem mesmo a reunião dessas três condições, tão cobiçadas, pois que ouvimos constantemente, no seio das classes privilegiadas, pessoas de todas as idades lamentarem amargamente a sua condição de existência. Vejam, fortuna, poder, juventude em flor, né? Três situações que poderiam ser consideradas de grande felicidade. E tem pessoas que têm tudo isso, até as três condições reunidas, e não são felizes, né? Então isso nos faz refletir que a verdadeira felicidade é a paz do coração, é a alegria do dever cumprido. Não são essas condições materiais que vão trazer esta felicidade tão desejada, que vão preencher o nosso coração verdadeiramente. Aquilo em que consiste a felicidade terrena é de tal maneira efêmera para quem não se guiar pela sabedoria
que por um ano, um mês, uma semana de completa satisfação, todo o resto da existência se passa numa sequência de amarguras e decepções. Então, o Evangelho está aí a nos alertar. Vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Para que as futuras gerações compreendam o que é a verdadeira felicidade, que não seja mais uma palavra vã, né? Como geralmente entendida. Nós precisamos compreender o verdadeiro sentido da felicidade na Terra e explicar o processo de aquisição da felicidade atual e futura. Se nós pegarmos o dicionário e olharmos o que significa a palavra felicidade, nós vamos encontrar essas colocações. Concurso de circunstâncias que causam ventura, qualidade ou estado de feliz, sorte, ventura, bom êxito, sucesso. Por isso que as pessoas, você é feliz se você tiver sorte, se você tiver saúde, se você tiver dinheiro, sucesso. Então, eu posso me considerar uma pessoa feliz, Em geral, as pessoas buscam essa felicidade nessas situações. Estar bem profissionalmente, materialmente, não é? Mas vejamos o que a doutrina espírita, através do livro dos Espíritos, fala sobre felicidade. É a questão 922. Haverá, contudo, algum critério de felicidade para todos os homens? Para a vida material é a posse do necessário, e para a vida moral a consciência tranquila e a fé no futuro. Está aqui a resposta, meus queridos amigos, Eu sou feliz se você na vida material tem o necessário para viver, já é extremamente feliz. Entende? E a vida moral é a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, esta é a verdadeira felicidade, ter o necessário para viver, a paz do coração, do dever tranquilo, da consciência tranquila, como ele diz aqui, e essa consciência de que somos espíritos eternos, em evolução, e que tudo passa. Essa fé no futuro nos tranquiliza e nos traz, essa paz de coração que tanto falamos. Ele continua, no mesmo capítulo, perguntando: o homem pode gozar de completa felicidade na Terra? Não, porque a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Mas depende muito dele amenizar os seus males e ser tão feliz quanto possível na Terra. Veja, é importante nós sabermos disso, porque às vezes você quer uma felicidade completa, Mas lembre-se, estamos em evolução, é um mundo de prova e de expiação. Então não vai ser tudo lindo e maravilhoso em nossas vidas. Vamos ter problemas, sejam eles financeiros, espirituais, materiais. Vamos ter que resgatar. Então, a dor, as provas vão fazer parte da nossa vida. Mas se estivermos fortalecidos, principalmente na fé em Deus, nós vamos passar por tudo isso com resignação, com paciência, com equilíbrio, com compreensão do porquê estamos sofrendo, o porquê da dor e tirar as lições que tudo isso nos traz. As dores são alavancas para a nossa evolução. Por isso que ele diz, Que vai depender de nós sermos tão felizes
quanto é possível ser na Terra. Não busquemos essa felicidade plena, porque na grande maioria ela não vai fazer parte das nossas vidas. A busca da felicidade em um mundo como a Terra pode resultar infrutífera, caso a pessoa concentre as suas atenções na posse de bens materiais e descuide-se da aquisição dos valores espirituais. Os bens materiais devem ser considerados os meios e não fins da felicidade, não é? Esse é um grande problema, as pessoas buscam as coisas, nos bens materiais, e aí deixam de cuidar do tesouro imperecível, né? Dos valores espirituais, que é o que nós vamos levar para sempre conosco. A gente se concentra só nas questões materiais e aí se perde nos excessos, nos prazeres, né? Porque isso é passado para a gente, que é a verdadeira felicidade, que não é. E aí chega um momento que, mesmo tendo tudo, nós sentimos aquele vazio no coração, por não termos cuidado desses valores espirituais. As aquisições materiais não acompanharão o espírito quando da sua partida para o mundo espiritual. Então, nós já sabemos disso, né? À luz da reencarnação, da continuidade da vida, fica bem claro o que nós vamos levar daqui. Até o nosso corpo é um empréstimo, não nos pertence. Tudo fica aqui. Nossa alma se liberta. Então, são os conhecimentos intelectuais, morais, as conquistas espirituais que levamos. Não desprezando as questões materiais, elas são necessárias enquanto vivemos aqui. E são oportunidades que Deus nos dá de termos o dinheiro, de termos recursos materiais para ajudar no progresso do país que vivemos, para ajudar aos espíritos que passam pelas provas da pobreza, da dificuldade financeira, para gerar emprego. Então, ter o dinheiro não é uma coisa ruim, desde que saibamos realmente canalizar para o que deve ser realizado, de bom, e não somente para as nossas paixões e excessos, né? Seria muito egoísmo e vamos responder por isso. Tem uma colocação de Mateus que é belíssima, né? Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e o caruncho os corroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça, nem o caruncho corroem, e onde os ladrões não arrombam, nem roubam. Pois onde está o teu tesouro, aí estará também teu coração. Que belíssimo ensinamento! Quanto tempo isso está para o nosso conhecimento e não lembramos disso. Está bem claro aqui, não ajunteis para vós tesouros na terra, né? Ajuntai tesouros no céu. Tem uma colocação de Dalai Lama, onde ele coloca: quando morremos, nada pode ser levado conosco, com exceção das sementes lançadas por nosso trabalho e de nosso conhecimento espiritual. Não é isso? Em outras palavras, o que a doutrina espírita nos fala, nós só vamos levar o trabalho, aquilo que realizamos, principalmente em favor de todos que conviveram conosco, em favor do nosso semelhante. Conhecimento espiritual, intelectual são os tesouros imperecíveis. E lembrando que fora da caridade não há salvação. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, os espíritos superiores
esclarece que os bens materiais são transitoriamente concedidos por Deus aos homens para serem utilizados em proveito de seu crescimento espiritual. Eles nos alertam que os bens da terra pertencem a Deus, que os distribui à vontade, não sendo o homem senão o usufrutuário, o administrador mais ou menos íntegro e inteligente desses bens. Tanto eles não constituem propriedade individual do homem, que Deus anula frequentemente todas as previsões, o que faz a riqueza escapar daquele que se julga com os melhores títulos para possuí-la. Então aqui fica bem claro, né, que os bens da terra pertencem a Deus. Nós somos usufrutuários, não é? E tudo vai ficar aqui. É um empréstimo, não nos pertence. E temos o dever de utilizar isso de uma maneira equilibrada e compartilhar com todos aqueles que necessitam. Então, pessoal, a felicidade na Terra é relativa. A cada instante se altera. Vivemos no mundo da relatividade. Faz parte do mundo interior. Depende de comportamentos adotados. Consciência tranquila, coração pacificado. Já viram essa palavra? E é pura, simples e verdadeira essa frase, né? Consciência tranquila, coração pacificado. Mais uma frase de Dalai Lama. É um livro até que ele intitula O Caminho da Felicidade. A felicidade é uma prerrogativa do homem. Ele a busca e todos têm o mesmo direito de querer conquistá-la. Vamos refletir um pouco sobre a questão da felicidade condicional, né? Quando condicionamos alcançar a felicidade mediante a ocorrência de acontecimentos que fogem ao nosso controle. Por exemplo, eu somente serei feliz quando eu comprar uma casa na praia, vamos supor, né? Eu somente serei feliz se o meu filho fizer tal coisa. Sabe quando a gente coloca a nossa felicidade dependendo da obtenção de algum recurso, de algum acontecimento na nossa vida, ou colocamos a nossa felicidade dependendo de uma outra pessoa, estamos errando, nesse sentido. Com certeza, felicidade é uma conquista individual, sua, é própria do ser, E a infelicidade também, pode se estabelecer quando ocorre o medo. Então, medo de perder a saúde, medo de perder a sorte, medo de perder a fortuna. A gente fica com pensamentos tão difíceis, nos apegamos às questões materiais e ficamos ali o tempo todo atrás de obter esses recursos e deixamos de viver, deixamos de buscar a verdadeira felicidade, cuidar do lado espiritual, porque temos medo de tudo isso, preocupados com a questão material. Então, quais são os aspectos que garantem a felicidade atual e futura? É o desapego aos bens terrenos, que consiste em apreciar a riqueza no seu justo valor, em saber servir-se dela em benefício dos outros e não apenas em benefício próprio. Está bem clara essa colocação também do capítulo 16 do Evangelho. Então é desapego aos bens terrenos. Nós damos o devido valor. Podemos nos servir dele,
mas também temos que ajudar aos outros e não apenas usá-la só no nosso benefício. É difícil, né, para as pessoas extremamente materialistas concordarem com essa colocação. Ponderai, sobretudo, que há bens infinitamente mais preciosos do que os da terra. Então vamos, para fechar nossas colocações, colocar quais são os aspectos que garantem a felicidade atual e futura. Considerar que a vida não é um problema, é um desafio, oportunidade de crescimento. Promover o autoconhecimento, estabelecendo parâmetros propiciadores da felicidade. Avaliar as nossas reais possibilidades, tendo a noção de que não é possível a realização de todos os desejos. Isso seria a felicidade, né? Situações que garantem a nossa felicidade atual e futura. Mais algumas colocações. Buscar a felicidade hoje, agora, apesar das dificuldades, mudando as perspectivas pela qual enxergamos os fatos. São os problemas solucionados que proporcionam maturidade e harmonia íntima. Sem eles, como exercícios, torna-se improvável o êxito. Então é isso, meus amigos, que eu gostaria de passar para todos rapidamente, né, nos nossos 20 minutos que temos, mas que eu tenha conseguido fazê-los refletir sobre o que é a verdadeira felicidade. Como nos ensinaram os Espíritos, é a consciência tranquila, a paz no coração. Que Deus abençoe a todos. Boas noites. Então, dando continuidade à nossa reunião de hoje, vamos do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os puros de coração. Pecado por pensamento e adultério. Ouvistes que foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que todo que olhar para uma mulher cobiçando-a, já no seu coração adulterou com ela. Mateus capítulo 5, versículo 27 a 28. A palavra adultério não deve ser aqui entendida no sentido exclusivo de sua acepção própria, mas com um sentido mais amplo. Jesus a empregou frequentemente por extensão para designar o mal, o pecado e todos os maus pensamentos, como por exemplo nesta passagem. Porque se essa geração adúltera e pecadora ainda se envergonhar de mim e de minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai, acompanhado dos santos anjos. Marcos, capítulo 8, versículo 38. A verdadeira pureza não está nos atos, mas também no pensamento, pois aquele que tem o coração puro nem sequer pensa no mal. Foi isso que Jesus quis dizer, condenando o pecado mesmo em pensamento, porque ele é um sinal de impureza. Esse princípio leva-nos naturalmente a essa questão. Sofrem-se as consequências de um mau pensamento que não se efetivou? Temos de fazer aqui uma importante distinção. À medida que a alma comprometida no mau caminho avança na vida espiritual, vai se esclarecendo e pouco a pouco se liberta de suas imperfeições, segundo a maior ou menor boa vontade que emprega em virtude do seu livre-arbítrio. Todo mau pensamento é, portanto, o resultado da imperfeição da alma. Mas, de acordo com o desejo que tiver de se purificar, até mesmo esse mau pensamento se torna para ela um motivo de progresso, porque o repele com energia. É o sinal de uma mancha que ela se esforça por apagar. Assim, não cederá à tentação de satisfazer um mau desejo, e após haver resistido, sentir-se-á mais forte e contente com a sua vitória. Aquela que, pelo contrário, não tomou boas resoluções,
ainda busca a ocasião de praticar o mau ato, e se não o fizer, não será por não querer, mas apenas por falta de circunstâncias favoráveis. Ela é, portanto, tão culpada como se o houvesse praticado. Em resumo, a pessoa que nem sequer concebe o mau pensamento já realizou o progresso. Aquela que ainda tem esse pensamento, mas o repele, está em vias de realizá-lo. E, por fim, aquela que tem esse pensamento e nela se compraz, ainda está sob toda a força do mal. Numa o trabalho está feito, nas outras está por fazer. Deus, que é justo, leva em conta todas essas diferenças na responsabilidade dos atos e dos pensamentos do homem. Pois bem, já falamos por diversas vezes e vamos agora nos valer do livro Mecanismos da Mediunidade para consolidar as nossas conclusões, né? É sabido que todo ato ele é fruto de um pensamento. Primeiro se pensa para depois se praticar. Não existe um ato que não venha precedido de um pensamento, ainda que ele seja um pensamento reflexo, um pensamento instantâneo, um pensamento inconsciente, né? Pensamento pode ser consciente ou inconsciente, mas ele sempre precede a ação. As mãos não agem sem a ordem da mente, através do cérebro, né? Então, o veículo de ação é o pensamento. E o pensamento, por outro lado, ele é fruto, resultado da fonte que é o espírito. O espírito, através da sua mente, é a fonte dos pensamentos. E é através dos pensamentos que ele demonstra, que ele reflete, que ele mostra aquilo que ele é e aquilo que ele está pensando. Então, pegando do capítulo 4 do livro Mecanismos da Mediunidade, né, vamos aproveitar nessas reuniões, cujas limitações são menores em alguns aspectos, para que a gente possa fazer um estudo um pouquinho mais aprofundado, né? Então, no capítulo 4, sobre matéria mental, né, André Luiz coloca alguns parágrafos que exigem bastante atenção. Começa assim: pensamento do Criador. Identificando o fluido elementar ou hálito divino por base mantenedora de todas as associações da forma nos domínios inumeráveis do cosmos, do qual conhecemos o elétron como sendo um dos corpúsculos base nas organizações e oscilações da matéria, interpretaremos o universo como um todo de forças dinâmicas expressando o pensamento do Criador. Nossa, só aí já, né? Então, quando ele fala fluido elementar, o hálito divino, o fluido cósmico universal que preenche todos os espaços do universo, ele é o veículo por onde percorre o pensamento de Deus. Vamos fazer uma analogia que o próprio André Luiz coloca, né? Assim como quando estamos na Terra aqui, né, estamos mergulhados na atmosfera, que é a composição do ar, e essa atmosfera, esse ar, é o veículo dos sons, porque os sons, eles se propagam pelo ar. Então, esse ar é o suporte para a propagação dos sons. Da mesma forma, o fluido cósmico universal, esse fluido elementar ou hálito divino, é o suporte para a propagação dos pensamentos de Deus. É isso que ele quis dizer até agora. E, superpondo-se-lhe a grandeza indevassável, encontraremos a matéria mental que nos é própria, em agitação constante, plasmando as criações temporárias adstritas à nossa necessidade de progresso. Como assim?
Ora, assim como esse lugar, esse fluido cósmico universal serve de suporte para a propagação dos pensamentos de Deus, ele também serve de suporte para a propagação dos nossos próprios pensamentos, né? Ele acaba servindo de suporte também para as nossas ideias, né? Que elas encontram uma propagação maior ou menor em função da própria fonte, que somos nós, no caso, né? Então é como se fôssemos assim, imaginemos um oceano, modelo inclusive passado pelo próprio André Luiz. O oceano é o pensamento de Deus, né? E as gotículas, as pequenas correntes são os nossos pensamentos, concorrendo, né? Interferindo com os pensamentos de Deus. Continua. No macrocosmo ou no microcosmo, tateamos as manifestações da eterna sabedoria que mobiliza agentes incontáveis para a estruturação de sistemas e formas em variedade infinita de graus e fases, e entre o infinitamente pequeno e o infinitamente grande surge a inteligência humana, dotada igualmente da faculdade de mentalizar e cocriar, empalmado para isso os recursos intrínsecos à vida ambiente. Nos fundamentos da criação vibra o pensamento imensurável do Criador, e sobre esse plasma divino vibra o pensamento mensurável da criatura, a constituir-se no vasto oceano de força mental em que os poderes do espírito se manifestam. Perfeito? Então, Deus pensa, e é por isso que a gente fala o tempo todo, né? Que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, não no corpo, mas na capacidade de pensar, né? É aí que somos filhos de Deus. Deus pensa o tempo todo, continuamente, na constituição do universo, como ele acabou de falar, né? E nós, dentro das próprias limitações, cocriamos, pensamos também com total liberdade para acompanhar ou se contrapor a esse pensamento de Deus, né? Porque assim como ele nos deu a habilidade de pensar, a característica de pensar, a essência da capacidade de pensar, nos deu também a liberdade para pensarmos o que quisermos, até em confronto com o que ele pensa, né? Tranquilo isso? Então, quem tiver dúvidas, releia de novo, esses textos estão no próprio site, ou no original, no próprio livro, né? É claro que nós não terminaremos o capítulo nesse nosso encontro, nem a proposta. A ideia é que a gente faça uma leitura gradativa e assim vá complementando as ideias. Agora ele vai falar do pensamento das criaturas. Então, naquele capítulo ele falou do pensamento do Criador, agora das criaturas. Do princípio elementar, fluindo incessantemente no campo cósmico, auscultando de modo imperfeito as energias profundas que produzem eletricidade e magnetismo, sem conseguir enquadrá-las em exatas definições terrestres e da matéria mental dos seres criados, estudamos o pensamento ou fluxo energético do campo espiritual de cada um deles, a se graduarem nos mais diversos tipos de onda, desde os raios super-ultra curtos, em que se exprimem as legiões angélicas através de processos ainda inacessíveis à nossa observação, passando pelas oscilações curtas, médias e longas, em que se exterioriza a mente humana, até as ondas fragmentárias dos animais, cuja vida psíquica ainda em germe somente arroja de si determinados pensamentos ou raios descontínuos.
Muito bem, o parágrafo aí só tem vírgula, né? Não tem ponto. Então a gente muitas vezes tem que ler de novo para poder captar. Antes de entrar na releitura, né, o importante é a gente destacar que ele fala muito aqui, né, em ondas, né? Ondas, o que são ondas? E aí a gente também vai se valer das definições do que conhecemos em física, né? Onda é uma sucessão de pulsos. Então, o que é um pulso? Um pulso é o seguinte: todo lugar, né, ele é constituído de matéria sólida, líquida, gasosa, qualquer que seja ela, e aquele lugar, aquela matéria que ocupa aquele lugar, ela tem propriedades, ela está ali, né, como se fosse o ar de uma sala aqui. Então você entra no quarto e fica quietinho, tem toda uma massa de ar que está lá. Cada ponto do quarto tem uma temperatura, uma velocidade das partículas que ali ocupam. Está tudo certinho, então está tudo em silêncio, está tudo ocorrendo lá. Se você bate palma, você provocou uma perturbação naquele ponto próximo às tuas mãos. E aquela perturbação, a variação de pressão, velocidade e tudo mais, é o que a gente chama de pulso ou perturbação. Então você provocou uma mudança naquele lugar. E aí o que acontece? Aquela mudança, aquela perturbação, aquele pulso vai se propagando, vai se espalhando. Por quê? Porque ele está interligado com tudo à sua volta. Isso é um pulso, ou, repita-se, perturbação. Uma sucessão de pulsos é o que nós chamamos de onda. Então, o que é uma onda? É a sucessão de pulsos que se propaga num determinado meio. Né? Um determinado meio é lugar, né? Muito bem. Então, o fenômeno de ondas de ondulatório, ele se caracteriza não pela viagem das coisas que estão próximas às mãos, que vão indo para a janela, para a porta, para o teto. Não são essas partículas que estão aqui que estão viajando. Quem é que está viajando? A perturbação, a energia envolvida pelas mudanças. As partículas que estão aqui continuarão aqui, elas vão bater nas do lado e vão empurrar as do lado, e aí elas vão propagar a perturbação. Então, a onda se caracteriza por transporte de energia, a energia da perturbação, né? A energia da provocação da variação. Na verdade, o que está sendo propagada é a mudança, é a provocação. Isso é uma onda, não é a matéria que sai daqui que está indo para lá. Então, repita-se, onda está diretamente ligado à transferência de energia. E aí, nós não hoje, mas na próxima reunião, vamos definir o que é onda curta, super curta, enfim, o que é que caracteriza uma onda. Mas o que tem que ficar claro, e aqui interromperemos por conta do horário, o que tem que ficar claro, que tudo que nós pensamos, é uma provocação de mudança em torno de. Então tem o ambiente, o fluido cósmico universal, mantido por Deus, que está pensando, que está provocando as criações, transformações, leis e tudo mais, e nós, concorrendo nesse ambiente, estamos também provocando perturbações, variações, envolvimentos, ou seja, nós participamos da criação universal. Até ele coloca a palavra cocriar. Então é como se tivesse todo um suporte vindo de Deus, e você, como filho de Deus, também pode fazer a sua criação mental, para daí dar origem às atitudes práticas e transformações até da própria matéria.
né? Então, o que tem que se destacar, né? Nenhum espírito é feito para a inação, nenhum espírito é para ficar inerte, nenhum espírito é para agir como ovelhas, né? Nós temos que agir como ovelhas na forma, na mansietude, na calma, na paciência, mas nós temos que atuar na matéria, porque fomos criados para isso. Nós temos que atuar no universo, porque fomos criados para isso. Não somos entidades passivas. A ação é característica do espírito. E aonde é que está a ação? A ação começa no pensamento. O pensamento é que provoca atitudes. O que se discute é a natureza do pensamento, que é a leitura lá no início, né? Nós temos que ter pensamentos salutares e não maldosos para gerar atitudes salutares e não maldosas, para confrontarmos menos a criação divina, que é a perfeita, e não termos que sofrer as consequências de pensarmos algo contrário à emanação divina. Basicamente é essa situação. Então somos indivíduos ativos. Espírito é ação, espírito é transformação do que está à volta, e espírito não é simplesmente uma obediência passiva, como se tivéssemos que seguir alguma cartilha pré-pronta. Não tem nada disso. Na espiritualidade, né, os espíritos, eles previram o caminho, a luz, a bússola, a orientação. Só que quem tem que percorrer o caminho é o encarnado, ele que tem que andar, né? Os espíritos dão a orientação, dão o caminho, mas as pernas são nossas. Por quê? Porque temos que atuar no universo, né? Não adianta ficarmos pedindo, perguntando, que eles não vão dar as respostas para nós. Eles vão dar a orientação. A resposta você tem que descobrir. Por quê? Porque você é um espírito ativo, você tem que descobrir as coisas. Senão eles poderiam já passar para nós um roteiro e basta a gente decorar aquele roteiro. A vida de ninguém é assim. De exatamente ninguém é assim. Todos são responsáveis pelo que já aprenderam e pelo que se propõem a fazer. Todos. Tudo bem? Então, agradecendo a oportunidade, continuaremos a leitura na nossa próxima reunião. Boas noites, boa semana a todos.